A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, vão andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus ao nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, porém, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada, glória a Deus, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não vêm, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não foi feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestida em nossa habilitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, porque o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem por isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes no Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que o muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer
ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, não ou bem ou mal. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a nossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a nós, mas damos-nos ocasião de vós gloriardes em nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém reconhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se deu por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo, com Deus. Reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós cooperamos também com ele. Vós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na sua paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não como mortos, como contristado, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tenho e possuo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o vosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós,
mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, ora, em recompensa disso, falo com os filhos. Dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça como injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que partes tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus como o dos ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Nosso Deus é poderoso, justo e fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim finalizamos aqui essa parte no capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, fique na paz. Deus abençoe.